Vamos falar de cinema? Vem comigo! Pessoal, vocês sabem que eu amo cinema e hoje eu quero trazer um filme pra gente conversar que ele foi muito controverso, ele dividiu opiniões, mas na minha opinião é um filme lindo. Vamos falar de Era Uma Vez em Hollywood? Pessoal, esse filme, ele dividiu muitas opiniões porque muitas pessoas consideraram o final anticlimático e até um pouco preguiçoso. Mas eu quero que a gente juntos entenda por que é tão interessante esse final. E para isso a gente precisa entender o estilo do diretor, por que ele faz isso, ele já fez isso antes. A gente precisa entender eventos históricos e a gente precisa entender o que é real e o que foi colocado pelo diretor nesse filme. O diretor é o Quentin Tarantino. Eu não super gosto dele, mas eu gosto muito desse filme. Ele é um queridinho aí de crítica e público. Então, vamos começar por ele. O Tarantino é um diretor conhecido por ser muito violento. Não, ele é violento. Ele cria situações violentas nos filmes dele e até um pouco irreais, exageradas, um pouco hiperbólicas, mas é o estilo de direção dele. Além disso, ele também faz diálogos sensacionais, muito expositivos, muito dissertativos, muito interessantes para várias reflexões. Eu acho muito bom a parte do diálogo, não gosto da violência. Vale a pena a gente falar que o que ele fez nesse filme não é novidade. Ele já fez isso em outros momentos da carreira dele, principalmente com um filme que eu gosto muito também, que se chama Bastardos Inglórios. Em Bastardos Inglórios, ficou mais fácil para as pessoas, principalmente as que não são americanas, identificarem que o final não foi histórico, foi mudado. Um grupo de judeus americanos, inspirados num grupo de judeus britânicos reais, se juntam para sair matando nazistas. E no final, eles metralham Hitler. O que aconteceu na vida real? A maioria das pessoas sabe, Hitler se suicidou, dizem, justamente para isso não acontecer. E o Tarantino inclui esse final irreal nesse filme. O que aconteceu? Por que ele fez isso? Ele falou que ele fez o filme todo e ele estava querendo incorporar o final real da história no filme, só que ele não ficava satisfeito, não era isso que ele queria, e ele percebeu que o que as pessoas realmente queriam naquela época era de fato metralhar ele. Então ele colocou isso no filme sem crise e assim ficou mais genial ainda do que já era. Tá, e o que isso tem a ver com Era Uma Vez em Hollywood? Era Uma Vez em Hollywood também mistura elementos da vida real com elementos criados pelo diretor. Por que muitas pessoas não entenderam e por que muitas pessoas não gostaram? Porque a história em que o filme é ambientada não é tão famosa quanto a história da Segunda Guerra Mundial. A história, ela é muito famosa lá nos Estados Unidos, ficou muito marcado, principalmente para Hollywood. Porém, para muitas pessoas aqui no Brasil, principalmente, não chegou essa história. E eu vou contar essa história para vocês. A história verdadeira, não vamos falar de elementos fictícios agora. O filme é ambientado na Hollywood de 1960, onde estava rolando uma seita, um culto, chamem do que quiser, que se chamava Família Manson. O Charles Manson, um cara malucaço, ele tinha um culto e as pessoas iam para esse culto. Aquela história clássica de culto, dava todas as economias e viviam pelas regras dele, e ele era muito manipulador. O que ele queria fazer? Ele tinha um discursinho que eu não sei se vocês já ouviram por aí, mas ele falava que o mundo ia acabar. Aí o mundo ia acabar em um ano, daí ia acabar em um mês, daí ia acabar em uma semana, daí não chegou. Aí ele falava, vamos esperar mais 24 horas, porque o mundo com certeza vai acabar. E aí passava 24 horas e o mundo não acabava. E assim por diante. Uma hora ficou impraticável. Na época também, parênteses, na época também estava rolando o movimento dos Panteras Negras, pessoas negras americanas que estavam lutando pelos seus direitos e eles tinham uma abordagem bem porreta, que eu acho muito da hora. Inclusive, para conhecer a história dos Panteras Negras, procura na internet que é muito legal. Assim, é uma história muito sofrida, mas é muito legal de ver esse povo lutando pelos seus direitos, é muito inspirador. Tá, que os Panteras Negras tem a ver com a família Manson, que tem a ver com o filme do Tarantino. Calma, eu vou chegar lá. O Charles Manson O Charles Manson, vendo que o mundo não estava acabando, obviamente, ele falou o seguinte, nós precisamos começar uma guerra civil. A gente vai cometer um assassinato e a gente vai culpar os Panteras Negras. E aí vai ter uma briga gigantesca e sanguinária entre brancos e negros e vai todo mundo morrer e a gente vai ficar bem porque nós somos os escolhidos, nós somos as pessoas que sabem que vai chegar o fim do mundo, enfim, todo aquele papinho de cu. O que rolou então? O Charles Manson, além de tudo, ele era maluco, porque ele falava que os Beatles
Mais um elemento, Ananda, mais um elemento, mas fica comigo que a gente vai chegar. Ele falava que os Beatles escreviam mensagens escondidas nas músicas deles para o Charles Manson, para ele. Então ele achava que o Paul McCartney estava conversando em código com ele. E ele achava que a música Helter Skelter dos Beatles, que é uma música muito boa, por sinal, era um chamado para o fim do mundo, era um chamado para a revolução que ia acontecer. E ele achava que ele ia prevalecer em meio a essa revolução. Ele juntou pessoas que eram seguidores muito fiéis dele, pessoas jovens, mulheres, homens jovens, convenceu eles a cometer um assassinato e tentar culpar os Panteras Negras. Pela inspiração da música Helter Skelter, que não existiu essa inspiração, era tudo coisa da cabeça do Charles Manson. Ele falou assim, eu também sou músico e eu mandei um demo, né, na época eu mandava fita, para um produtor e ele não gostou, ele não aceitou, então eu quero matar ele. Então vamos começar por ele. Ele mora numa casona lá em Hollywood, que é um bairro da cidade de Los Angeles. Vão lá nessa casa e matem ele. Mas façam um negócio assim, ó, sanguinário, horrível. Beleza. O que acontece? Aquele produtor não estava mais morando naquela casa. Quem morava naquela casa era um outro diretor de cinema chamado Roman Polanski, que também é um escroto. Ele morava nessa casa e ele estava... não lembro se ele estava casado ou noivo. Ele estava noivo de uma atriz de Hollywood em ascensão chamada Sharon Tate. Eles entraram na casa achando que era a casa do produtor que o Charles Manson odiava. Eles assassinaram todos que estavam na casa. A Sharon Tate estava tendo o Roman Polanski estava na Europa. A Sharon Tate estava recebendo alguns amigos em casa de boa, fazendo uma jantinha e tal. Tinha tipo assim umas 10, um pouco mais de pessoas na casa. A galera da família Manson dizimou todo mundo a facadas. Eles mataram a Sharon Tate, grávida de 8 meses, alerta de gatilho agora. Eles esfaquearam a barriga dela inúmeras vezes. Pegaram o sangue de todos, escreveram na parede Helter Skelter e acabaram com tudo. Bom, gente, isso foi o que aconteceu de verdade. Muito triste. Se você já assistiu o filme, você deve estar entendendo por que o filme é uma carta de amor, porque é um filme tão legal, entendeu? Mas se você não assistiu, eu vou te ajudar, mas cuidado, spoilers a partir de agora. Vamos falar do filme. Bom, o filme se passa na Hollywood dos anos 60. Os dois protagonistas são um ator e seu dublê, o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, respectivamente. E lógico que aparece a Sharon Tate. Ela é a Margot Robbie, que eu adoro também, ela é muito boa. E aí vai e vem o filme. Tem algumas cenas polêmicas, uma lutinha ali com o tal de Bruce Lee, que não pegou muito bem. Mas no final, o dublê, que era um cara porretão, ele tava lá na casa da Sharon Tate. E aí quando o pessoal isso é no filme, quando o pessoal da família Manson chega pra matar todo mundo que tava lá, o Brad Pitt simplesmente mete porrada em todo mundo morre da família Manson. E a Sharon Tate fica viva e fica tudo bem. Então, gente, agora vocês entenderam qual foi a experiência das pessoas que conheciam a história e assistiram o filme? A gente ficou o filme inteiro sofrendo. Eu olhava pra Margot Robbie de Sharon Tate e eu falava, cara, ela vai morrer. Vai ser uma chacina. Como que o Tarantino vai mostrar isso? Por que ele vai fazer isso? E a família? Eles vão permitir que isso seja retratado no cinema? Criou tantas questões na nossa cabeça enquanto a gente assistiu o filme, e a gente vai ficando ansioso, vai ficando nervoso. E aí o final... é lindo, é violento, mas é maravilhoso. No Oscar, ele foi chamado de carta de amor a Hollywood, porque era assim que as pessoas queriam que terminasse essa história, não era como terminou na vida real. Então a tensão que ele consegue criar na gente durante o filme todo, pra chegar no final e ser aquele alívio, e ainda assim, um alívio agridoce, porque a gente vê o que a gente queria que tivesse sido o final, mas a gente sabe lá no fundo que o final não foi assim e que infelizmente foi uma tragédia horrível. Mas é isso, gente. Esse filme tem muitas camadas, ele é muito interessante. Se você quer entender melhor, ter uma experiência interessante, você tem que conhecer um pouquinho de história, você tem que conhecer um pouquinho do estilo do diretor. E pra isso, eu estou aqui pra ajudar todo mundo. Beijo!